Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa agora última aula de Direito Civil dessa quinzena, né, de aula remota, semana 7 e 8. Começo a aula agora, como eu já havia finalizado em alguns momentos, desejando que todos nós continuemos resilientes. É um momento realmente para a gente pensar nos nossos valores mais intrínsecos, né? E a despeito dessa situação toda, essa situação pandêmica que nós vivemos, que nós saibamos colher bons frutos, né? Vamos tentar fazer o bem sem olhar a quem. Acho que talvez seja importante para esse cenário a gente conseguir fazer uma reflexão se realmente nós somos justos nos nossos posicionamentos, se realmente somos coesos, né? Eu acho que vale a pena essa reflexão. Bom, vamos começar então falando de direito civil. Nós estamos tratando os defeitos do negócio jurídico, já estudamos o erro e na aula de hoje a gente estuda dolo e coação. Vamos começar então? Vamos lá, mãos à obra, Código Civil na mesa, caneta, lápis e vamos começar. Bom, tratamos agora então do dolo. A gente tem um conceito que o dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique e aproveite ao autor do dolo ou a terceiro. E aqui a gente faz então a nossa primeira reflexão, que é uma diferença entre erro e dolo. Quando a gente tem erro, a gente tem alguém que se engana e esse engano é sozinho, né? Então se engana sozinho. E quando nós temos o dolo, nós temos uma outra pessoa enganando outrem, né? Nós temos uma pessoa que te engana a realizar um negócio jurídico. Então vamos para um exemplo bem transparente. Vamos lá. Eu vou numa papelaria achando que essa caneta aqui é da marca X, faço a compra dela. Todavia, quando eu chego em casa, eu descubro que é a marca Y e a marca era realmente crucial na realização daquele negócio jurídico. Esse erro é um vício porque eu me enganei sozinha, ninguém contribuiu para aquilo. Meu segundo exemplo, eu volto à papelaria, chego lá, vejo uma caneta, falo, olha que bacana, essa caneta aqui é da marca X, tá com preço bom. O atendente vira para mim e fala assim, leva, ela é ótima, leva sim, essa marca é muito boa. Eu chego em casa e descubro que na verdade a marca não era aquela marca que ele tinha mencionado. Eu estava levando uma réplica e aí eu posso questionar a invalidade do negócio jurídico através do dolo. Eu tenho aqui dolo porque eu tenho uma outra pessoa que influenciou na minha manifestação de vontade, né? Talvez se ela não tivesse confirmado, se a vendedora ou o vendedor não tivesse confirmado ser daquela marca que eu acreditava, eu não teria realizado o negócio jurídico, eu teria olhado com mais atenção, enfim. Então, quando eu tenho dolo, eu tenho alguém que te engana. Quando eu tenho erro, eu tenho alguém que se engana sozinho. E aí, o artigo 145, então, ele te conta que são os negócios jurídicos anuláveis por dolo. E olha bem, não é dolo, não, é dolo, quando este for a sua causa. Artigo 146, ele vai trazer para a gente o dolo acidental e também tem o dolo essencial, assim como tinha no erro, a mesma coisa. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. O dolo acidental, então, ele está presente quando você teria realizado o negócio jurídico de qualquer forma. Então, de qualquer forma, eu teria levado aquela caneta porque eu realmente queria aquela naquele momento, enfim. Mas o fato de eu ter sido enganada vai me dar como consequência as perdas e danos. Instituto esse que não estava presente no erro, né? Quando eu me enganava e aquele erro era acidental, porque muito embora a existência dele de qualquer forma eu realizaria um negócio jurídico, agora no dolo não. Eu realizo o negócio jurídico,
realizo um negócio jurídico de qualquer forma, mesmo se eu não tivesse sido enganada. Mas agora eu tenho perdas e danos. Então vamos lá, eu saio de casa querendo comprar uma caneta qualquer, preta qualquer. Chego na papelaria, a vendedora fala para mim, leva, que essa marca aqui é a marca X, muito boa, leva essa caneta. Eu levo a caneta para casa, chego em casa, observo direitinho, olho aqui, na verdade, tem uma letra fora do lugar, não é a marca X, é a marca Y. Eu fui enganada, mas eu teria levado de qualquer forma, porque eu queria uma caneta preta qualquer. A qualidade do objeto não me era importante. Então, eu teria realizado o negócio jurídico de toda forma. Só que, como eu fui enganada, eu tenho direito a pleitear perdas e danos por ser o dolo na modalidade acidental, previsto lá no artigo 146 do Código Civil. Bom, a gente tem o dolo acidental ou essencial, que estava até no slide anterior, eu achei que tivesse alguma coisa aqui sobre ele, por isso que eu passei o slide. Mas o dolo ele é acidental ou substancial quando ele realmente foi determinante para a realização do negócio jurídico. Então, eu saio de casa querendo comprar uma caneta da marca X, o vendedor me engana, eu levo a caneta erroneamente não, enganada, e aí chego em casa e descubro que não era a marca que eu queria, que o vendedor me enganou. Eu tenho aqui um dolo essencial e substancial, porque se eu soubesse que estava sendo enganado, eu não teria realizado o negócio jurídico. A qualidade do objeto realmente me importava. O dolo, por sua vez, pode ser um dolo bônus ou um dolo malus. O dolo bônus é o dolo tolerável, destituído de gravidade suficiente para viciar à vontade. Acontece quando você enaltece alguma coisa, fala, nossa, é a melhor caneta do mercado, nossa, é o melhor livro que você vai poder ler. Então, você está enganando uma outra pessoa, porque às vezes você não tem informações estatísticas para aquilo, mas não é um dolo prejudicial, né, para o negócio jurídico. O dolo malus, ele é revestido de gravidade, exercido com o propósito de ludibriar e de prejudicar, e é ele que me interessa aqui. Porque quando a pessoa age com esse dolo, aí o meu problema existe. Então, quando a gente está falando de dolo essencial, eu estou falando desse dolo malus. O dolo positivo ou dolo comissivo e também do outro lado o dolo negativo, também chamado de omissivo. Ou seja, tanto na ação quanto na omissão existe o dolo. Clarissa, como assim? Cheguei na papelaria, tô lá olhando as canetas e falo, nossa, a caneta aqui, ela é banhada a ouro, que bacana. Eu tô falando, sozinha, mas tô falando. O vendedor escuta, sabe que a caneta não é banhada a ouro e deixa eu levar o produto. Por omissão, eu fui enganada. Esse dolo também vale do negócio jurídico, né? Que é o dolo omissivo, também chamado de dolo negativo, porque eu estou agindo por omissão. E o dolo positivo, que é o que a gente já vinha comentando, né? O também chamado de comissivo. Artigo 147 do Código Civil, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. Dolo de outro contratante ou dolo de terceiro, eu chamo atenção para os senhores, eu não estou falando de representante legal, eu estou falando de um terceiro qualquer. Artigo 148 também pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista um negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Trouxe um esquema para os senhores tranquilinho, vamos para o próximo slide. Bom, coloquei um caso prático aí para a gente poder ler com calma. Desculpa, vamos continuar. Francisco quer vender um livro.
Mateus é o promitente comprador. Lucas é aquele que intermedia a venda e concede informações falsas a Mateus sobre o livro, fazendo com que a compra e venda seja concluída satisfatoriamente. Mas olha bem, o Mateus só comprou o livro porque a informação que o Lucas deu foi essencial para ele, tá? Suponhamos que o livro vendido por Francisco é usado e que Lucas tenha garantido a Mateus que o livro era novo sem nunca ter sido usado, ou seja, era uma característica que para o Mateus importava. Veja bem, o negócio jurídico foi feito entre Francisco e Mateus, Francisco vendendo, Mateus comprando. Só que ele foi negociado, tem um terceiro nesse negócio jurídico que é o Lucas. O dolo não está nem no Francisco, nem no Mateus. O dolo está no terceiro, naquela pessoa que não faz parte da relação jurídica diretamente, que é o Lucas. Por isso, dolo de terceiro. E aí, vamos lá. Quem foi beneficiada por esse dolo? Lucas cometeu o dolo porque foi Lucas que enganou. Quem foi a parte beneficiada? O Francisco. Foi o Francisco que conseguiu vender. Então, eu preciso analisar se a parte beneficiada, ou seja, o Francisco, se ele tinha conhecimento ou devesse ter conhecimento ou não sobre o dolo praticado por Lucas. Quero saber o seguinte, Lucas e Francisco estavam em conluio? Vamos lá então. Se o Francisco, aí vamos para o esquema aí embaixo. Se o Francisco tinha conhecimento desse dolo praticado por Lucas, o negócio jurídico é anulável. Todavia, se o Francisco não tinha conhecimento, o Lucas ajuda de sua própria vontade, né, sozinho, sua intenção apenas, sem a intervenção de Francisco, não se anula o negócio jurídico, mas o Mateus, que é aquele que foi lesado, ele pode reclamar perdas e danos. E quem que vai pagar essas perdas e danos? A parte que o ludibriou, que é o Lucas. Então aí, ó, o autor do dolo, que é o Lucas, é quem vai pagar o Mateus por indenização que porventura ele busque. Então, olha bem, artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, que é o Lucas, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento, Francisco. Em caso contrário, mesmo que continue o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, ele vai pagar uma indenização para o Mateus. Certinho? Vamos continuar. Agora a gente tem o dolo da própria parte, né? Chamado de dolo, ou também chamado dolo do representante. O dolo de uma das partes não pode ser considerado terceiro, pois age como se fosse o próprio representado. Artigo 149. O dolo de representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Então, vamos lá, vamos supor que eu tenha Francisco vendendo o mesmo exemplo do slide anterior. Eu tenho Francisco, Mateus, só que agora o Lucas, ele não é um terceiro, ele é representante do Francisco. E aí eu preciso saber se o Lucas, ele é um representante legal, ou seja, se a lei determina, a gente já estudou isso, ou se o Lucas é um representante convencional, ou seja, Francisco escolheu. Se for um representante legal, que é o pai, a mãe, ou um tutor, enfim, eu não vou punir o Francisco fortemente. Eu vou pedir que o representado responda até o proveito que ele teve. Depois disso, não. Ah, ele lucrou R$ 200 a mais porque o Mateus pagou a mais
pelo fato do livro ser, por achar que o livro era original, né? Original não, desculpa, que nunca tinha sido usado. Então, qual foi o proveito que ele teve? Esses R$ 200. Então, o Francisco devolve R$ 200. Pronto. Todavia, se o Lucas for o representante convencional, ou seja, se eu tenho o Francisco escolhendo o Lucas como seu representante, eu vou entender que Francisco e Lucas estavam em conluio, né? Porque você é responsável por aquele que você escolhe para te representar. Por isso, se alguém tiver se tiver que se falar em indenização, quem indeniza Mateus é Lucas e Francisco de forma solidária, certo? O dolo unilateral e dolo bilateral, se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização, né? Se eu te engano e você me engana, ninguém pode provocar o dolo aqui, ou o dolo bilateral. O dolo unilateral é feito por uma das partes e ele sim enseja a anulação. O dolo de aproveitamentos, vamos colocar uma observação nisso aí. Que o dolo de aproveitamento, ele não é defeito do negócio jurídico. Eu coloquei aí, ó, ele é elemento subjetivo de outro defeito do negócio jurídico. Então, olha bem, o dolo de aproveitamento é quando eu tô aproveitando de uma situação por inexperiência ou necessidade de outra parte, tá? Então, o dolo de aproveitamento é requisito, não é defeito de negócio jurídico, a gente estuda ele mais para frente, certinho? A gente finaliza dolo, a gente começa agora coação. Coação é um outro defeito do negócio jurídico, aí vamos para o conceito. Coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo contra sua vontade a praticar um ato ou realizar um negócio. O que a caracteriza é o emprego de violência psicológica para viciar a vontade. Grifem aí, violência psicológica. Por quê? Porque eu tenho algumas espécies de coação. Eu tenho a coação psicológica, eu tenho a coação física. A coação física, também chamada de coação absoluta, ou também chamada em latim de vis absoluta, é a vantagem é quando a vantagem pretendida pelo coator é obtida mediante emprego de força física. É quando, por exemplo, a pessoa não sabe ler nem escrever, eu pego a mão dela e coloco a digital em um determinado lugar. Ou então, quando a pessoa está assinando, eu seguro a mão dela para ela poder assinar. Essa coação, que é uma coação física, a doutrina afirma que nem houve manifestação de vontade. E se não houve manifestação de vontade, não houve um elemento do plano de existência. Portanto, o negócio jurídico não existe. Então, preste atenção, a coação física, o negócio jurídico não existe. Certinho? Por outro lado, a coação relativa, também chamada de coação, também chamada de vício compulsiva, né, pelo latim, ou coação moral, eu tenho aqui uma coação psicológica. Eu viro para você e falo, olha, se você não assinar esse contrato, eu vou matar a sua mãe. Fisicamente falando, foi você que assinou, mas psicologicamente falando, você só fez porque eu te coagi. Essa coação nos interessa aqui na invalidade. Essa coação é capaz de tornar o negócio jurídico inválido, né? Anulável. Vamos lá então. Bom, vamos lá os requisitos da coação. A coação ela deve ser causa determinante para o ato, deve ser grave, deve ser injusta, deve dizer respeito a dano atual ou iminente e deve constituir ameaça de prejuízo a pessoas ou então a bens, né? Senão eu vou colocar fogo na sua casa, enfim, também é possível coação. Esses requisitos são depreendidos da leitura dos artigos 151 e 152 do Código Civil, né? Artigo 151, a coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único.
Se não disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Então, você pode ter coação até de amigo, né? A depender das suas provas e do convencimento do juiz. Vamos então ao artigo 152, vou fazer a leitura aqui no Código Civil, né? Em decorrência do slide ter ficado um pouquinho prejudicado. Vamos lá. Artigo 152, no apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Certinho? Vamos continuar o nosso penúltimo slide. Bom, o artigo 153, ele te menciona e dispõe que não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito nem o simples temor reverencial. Temor reverencial é aquele temor que você tem de alguém que tem uma posição hierárquica superior à sua, né? Quando sua mãe fala assim, olha, faz isso, não, eu vou te bater. Isso não é coação, né? Isso é temor reverencial. Quando seu pai fala, olha, se você continuar bebendo, eu não vou te entregar o carro. Isso é temor reverencial, certinho? Quando sua professora fala assim, olha, se você não estudar, se você não olhar para sua prova, eu vou tomá-la de você, hein? Se você ficar olhando para a prova do coleguinha. Isso não é coação, isso é temor reverencial, fica a dica. Bom, e aí a simples ameaça de um direito, eu viro para você e falo, olha, se você não pagar a pensão, você vai preso. Eu não tô te coagindo, eu não tô te ameaçando. Isso é uma consequência legal, né? Eu tô te explicando o que tá na lei, é diferente. Se eu viro para você e falo assim, se você deixar de pagar uma parcela de um acordo, eu vou protestar o título, vou colocar o seu nome no SPC, isso não é coação, isso é o exercício pleno de um direito, é o que dispõe o artigo 153 do Código Civil. O artigo 154 e 155 eu vou explicá-los juntos lá no caso prático, tá? Vicia o negócio jurídico, só um minutinho para eu tomar água. Artigo 154, então, vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. É a mesma coisa do dolo, né? Então vamos supor, vamos lá no nosso caso prático. Francisco quer vender um livro, Mateus é coagido por Lucas a comprar o livro de Francisco, pois do contrário irá matar seu irmão. Lucas é o terceiro coator, analisamos se Francisco, que é aquele que aproveitou da coação, tinha ou devesse ter conhecimento dela. Se o Francisco tinha conhecimento que o Lucas estava coagindo, ele vai responder juntamente com o Lucas por perdas e danos. Se não, a gente vai para o artigo 155. Subsistirá um negócio jurídico, ou seja, ele vai continuar mesmo com a coação, se a coação decorrer de terceiro sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Significa, então, que o Francisco, ele vai, se ele não tinha conhecimento ou não devesse ter conhecimento da coação praticada por Lucas, Lucas vai responder sozinho com perdas e danos pela indenização devida ao Mateus. Certinho? Senhores, terminamos por aqui a nossa videoaula. Estaremos disponível, estaremos, eu vou ter que falar tudo no plural, e na verdade não é, porque eu não sei se vocês estarão, mas eu estarei disponível nas lives nos dias que não tiverem exame remoto, né? Então, salvo engano, o exame remoto de vocês é no dia 4, eu estarei disponível em live, então, na quarta e na sexta-feira, exclusivamente para tirar dúvida, certinho? Então, se ficou alguma dúvida, anota aí que a gente soluciona nas aulas de quarta e sexta-feira, bem como nas aulas da outra semana, né? Na segunda, quarta e sexta. Deixo aqui meu agradecimento, o meu desejo que os senhores continuem em casa,
fiquem próximos aos seus, não é para fazer festa, não é para fazer churrasco, chamar os amigos, realmente é para ficar em casa quietinho, certinho? No mais, muito obrigada, uma boa semana, uma boa quinzena, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau.